Oi, eu sou o Leandro e esse é o Vai Leandro. Esse vídeo é feito para você que tem ascendente em Câncer. O ascendente, assim como o Sol, a Lua e também o meio do céu, são 4 itens, por assim dizer, no nosso mapa astral, que definem o eixo do caráter. O ascendente, por exemplo, é a imagem projetada que nós emanamos, digamos assim, para o mundo. Os nossos comportamentos visíveis, como que as pessoas nos enxergam, tem a ver com o nosso corpo físico também, com a nossa estrutura biológica, tem toda uma relação. Agora, você tem consciência do seu ascendente? Você sabe exatamente qual a imagem que você passa? Ou de vez em quando você se choca com a percepção que as pessoas têm de você? Às vezes você fala assim, cara, eu sou tão diferente por dentro, mas por fora, os comportamentos, forma de ser e de agir, que é o ascendente, eu sou bem diferente. Então eu passo uma imagem diferente daquilo que eu sou em essência. Aí é quando o Sol e o ascendente são bem diferentes e tem esse choque, entre aspas. Compreender tudo isso, esses aspectos do ascendente em Câncer, especificamente nesse vídeo, vai te ajudar a ter muito mais autoconhecimento e perceber exatamente aquilo que você causa nas pessoas. Então, bora lá! Antes de começar esse vídeo de fato, apenas 2 recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é que durante aqui a explicação do vídeo pode ser que eu fale o canceriano, a canceriana, a pessoa de Câncer, mas tenham na mente de vocês que esse vídeo é para quem tem ascendente. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é o ascendente, tá? O que é a casa 1 no nosso mapa. São 12 casas, as casas angulares, que no caso é a 1, 7, a 4 e também a 10, elas têm nomes diferentes. Ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu. E o ascendente é a casa 1. Então, já estão entendendo também como que funciona. Então, eu indico vocês assistirem esse vídeo primeiro, vai ter um card aqui, e depois vocês voltam para cá para poder absorver muito melhor o conteúdo desse vídeo aqui em questão. Câncer é um signo de elemento água, e os elementos eles trazem muita informação pra gente, porque realmente muda muito a forma como o signo se porta. A água nós temos 3 signos, que é Câncer, Peixes e Escorpião, são irmãos, assim, de elemento. Então, a autoafirmação desses signos por si só, a gente sabe que é emocional, porque a água fala de emoção, sentimento mesmo. Então Câncer não seria diferente. Câncer é regido pela Lua ainda, que muda as marés, que tem toda essa relação com os líquidos, né? Com a água, o nosso corpo é formado por grande parte de água, então a emoção é a autoafirmação de quem tem ascendente em Câncer. A pessoa sempre vai agir, vai se portar no mundo com uma carga emocional grande. Pode ser que tenha outros aspectos do mapa, que tem uma racionalidade, um Sol, uma Lua, enfim, Marte, mas, a priori, a emoção é que comanda essa pessoa. Câncer é um signo que age com sensibilidade e ele busca a criação e também a manutenção de afetos. E quando a gente tem um signo como esse no ascendente, é uma energia um pouco assim contraditória, porque o ascendente ele fala muito sobre um pouco de egoísmo mesmo, um pouco de afirmar quem eu sou, a minha independência, né? Aquilo que eu quero, as minhas vontades, em primeiro lugar e depois as dos outros. Tanto é que a casa 1 tem relação com o signo de Áries, que é o primeiro, então tem todo esse desbravamento, né? Tem toda essa coisa de eu sou assim, eu quero assim, eu que mando na minha vida, sou dessa forma, vai ter que me engolir desse jeito. Então, o ascendente ele traz um pouco disso, né? Dessa criação, desse eu, dessa independência, dessa persona mesmo. Eu diante do mundo, eu tenho as minhas vontades e preciso que elas sejam respeitadas. Eu vou me projetar no mundo de tal forma. Então o ascendente fala muito sobre isso. E num signo como Câncer, que me lembra muito Libra também, porque são 2 signos que criam laços e eles, digamos assim, se encontram quando encontram com outras pessoas. Eles se sentem bem, eles se reconhecem, eles vibram quando estão em contato com outras pessoas. Então o ascendente é uma busca muito individual, né? E muito assim, do eu. Num signo que está buscando o outro, fica uma coisa meio assim, né? Não é uma independência plena. A pessoa que tem ascendente em Câncer, em Libra também, como eu disse aqui no exemplo, não são pessoas que vão viver uma vida totalmente assim, não preciso de ninguém, eu tô de boa aqui na minha, como Aquário, ou até mesmo Áries, né, que tem uma independência muito grande, uma liberdade muito grande. Pelo contrário, a personalidade, a forma de ser, de se portar no mundo, ela ganha realmente um brilho e a pessoa sente que ela está no caminho dela quando ela divide a vida dela com outras pessoas, quando ela cria laços com outras pessoas. Do contrário, se a pessoa não cria laços, se ela não tem ali uma
Um ciclo de amizades, de família, de namoros, de pessoas, parceiros, né, amor, ela não tem autorreferência. Quem tem esse ascendente pode se sentir muito isolado, assim. Ele tem um potencial de amar, de doação muito grande, mas quando ele não cria esses laços, ou se ele tem laços que não são saudáveis, isso afeta diretamente. Ah, Leandro, mas todo mundo é assim, né? Afinal, se a família não tá boa, os amigos também não estão legais, os relacionamentos estão meio conflituosos, qualquer um vai ser impactado por isso, de fato. Só que tem pessoas que são mais práticas, mais racionais, e quem tem ascendente em câncer sente isso com muito mais intensidade. A gente tem a mania de enxergar com os nossos olhos e com a forma como a gente é. Só que o outro é diferente. E às vezes o que pra gente é uma bobagem, consegue lidar rápido, para outras pessoas não. Então quem tem ascendente em câncer sente sim muito forte essas questões emocionais e de relação com os outros. Eu estava tentando lembrar a palavra aqui, mas eu lembrei, chama autonomia. O ascendente fala de autonomia. E câncer não está buscando uma autonomia plena. Pelo contrário, ele quer se relacionar, ele quer ter o outro ali como parceiro, né? Isso pode ser em diferentes setores, né? Que nem eu falei para vocês, amizade, família, amor, para que ele se sinta bem. Então essa autonomia, ela tem uma certa dependência do outro. Câncer é regido pela Lua, ela tem tanta influência como qualquer outro corpo celeste que exista aqui no nosso sistema solar. Então ela tem muita importância. Tanto é que ela e o Sol são os luminares, são os pontos mais importantes do nosso mapa. Então a Lua, satélite, planeta, tanto faz. Ela tem um peso muito forte no nosso mapa, sim. E para Câncer, mais ainda. E a Lua, ela fala de quê? Fases. A Lua, ela tem essa relação com a água, com as marés. Então tem essa fase, está minguante, está crescente, está cheia, está nova, não é assim? Tem esse ciclo, e assim é também as emoções de uma pessoa com ascendente em Câncer. São cíclicas, elas mudam. O arquétipo em si fala de variação, fala de instabilidade emocional. São pessoas que ou elas estão muito felizes e tem horas que elas estão muito na bad e elas não conseguem ver graça em nada, tudo tá cinza. Se você tem ascendente em Câncer, você pode me dizer isso. Na verdade, signos da água, de forma geral, tem isso, né? A maré das emoções, elas, de vez em quando, elas estão assim, o mar está meio turbulento, tem vezes que o mar está mais calmo. Então, quem tem ascendente em Peixes e também Escorpião sabe o que eu estou dizendo. As flutuações emocionais existem. A Lua, além das emoções, tem uma relação muito forte com a figura materna e a nossa infância. É o nosso baú emocional. Quando a gente era criança, bebezinho, primeira fase ali, é a Lua que diz, tá? Ela nos conta no nosso mapa astral como que foi a nossa criação ali, como que é o comportamento, como foi o comportamento da nossa mãe, se nós fomos amados ou não, se nós fomos cuidados ou não, negligenciados, se a gente viveu num ambiente hostil. A Lua fala muito desse início, dessas raízes. E por isso que a psicologia, do desenvolvimento, enfim, fala-se muito sobre as primeiras fases da vida, porque realmente é um período onde a gente modula mesmo, a gente absorve, introjeta isso como se fosse uma verdade, de modelos de relacionamento, de modelos de expressão, de se comportar mesmo. Devo ou não expressar meus sentimentos? Você vive numa família onde expressar os sentimentos é algo negativo, obviamente você vai crescer com esse estigma de que você deve esconder os seus sentimentos e coisas do tipo. É só um exemplo, tá, gente? Pode viver situações variadas, traumas, inclusive, também na nossa infância. E a Lua traz essa questão da infância, traz essa questão dos sentimentos e como que a gente reage emocionalmente às situações mesmo que aparecem na nossa vida. É como se fosse, assim, o solo emocional, a base de onde tudo emerge. Às vezes, até inconscientemente, a gente vive questões complexas sem saber de onde que vem, mas tá lá no inconsciente de experiências recalcadas, coisas que estão ali por debaixo dos panos, que apesar de não lembrarmos conscientemente, influenciam. Quem tem ascendente em Câncer pode muito sentir, né, essas variações emocionais, como eu disse, e de repente emerge uma coisa, uma lembrança, algo que pode ser opressor ou não, às vezes algo bom também, que está ali no inconsciente, mas a questão da memória é muito importante. Pega realmente pesado com quem tem ascendente em Câncer. Tanto é que são pessoas com memória emocional incrível. Elas podem até não se lembrar de nomes ou coisas, mas a sensação que ela teve naquele momento, com aquelas pessoas,
Tá ali registrado. A memória mantém-se viva. E a Lua tem essa relação com o feminino, com a figura materna, com o cuidado, com a nutrição. Então a gente percebe que são pessoas que elas gostam de ajudar, que elas gostam de literalmente pegar no colo, têm uma habilidade fantástica de consolar as pessoas, podem trabalhar, podem estar ali atuantes em áreas mesmo, onde elas podem oferecer isso. Esse abraço, onde elas podem oferecer uma palavra de conforto, porque elas têm isso muito forte. Esse cuidar do outro é uma característica lindíssima de quem tem ascendente em Câncer, e certamente se a pessoa utiliza isso de uma forma positiva, é incrível, né? Inclusive até em mapas de homens, essa energia que a gente chama de materna, em mapas de homens, tá? Ela se apresenta como? Com a figura de cuidado, de proteção, aquele famoso paizão, sabe? Que cuida, que se emociona, que não tem medo de mostrar os sentimentos. Aquela figura do pai fofo, pois é. Por isso que eu falo, a questão da figura materna não tem necessariamente a ver com a mãe. Porque a gente sabe que tem mães e mães, né, gente? Não é porque é mãe que é anjo. Tem muitas mães narcisistas, tem muitas situações delicadas. E às vezes o pai, um tio, uma avó, um avô, assume ali essa figura materna. Que nada mais é do que um arquétipo, por assim dizer, né, de cuidado, proteção, de afeto, de doação, de gentileza ali, né, de amor mesmo. Câncer traz esse arquétipo, para você homem ou para você mulher. Tem uma tendência bem complicada de quem tem esse ascendente, que a gente tem que tomar cuidado e evitar, tá? Se você percebe isso no seu comportamento, é bom você ser um pouco mais prático, ser um pouco mais objetivo, trazer um pouco a energia de Capricórnio, que é o oposto complementar a Câncer, porque existe sim uma tendência a remoer muito o passado. Como eu disse para vocês, o passado está presente porque lembra-se com muita facilidade e aquilo que foi vivido é como se existisse um laço afetivo, emocional com aquilo tudo. Então, quem tem Câncer forte no mapa, ascendente, não quer perder essas experiências. Então, são pessoas que registram em fotos, que gostam de lembrar, que quando olha para o passado sente uma nostalgia, uma tristeza, uma melancolia, uma coisa do tipo, nossa, aquela época, aquelas pessoas, né? Tem gente que tem um apreço muito grande pelo passado. A pessoa, às vezes, ela deixa de ver o presente para ficar lembrando do passado. E quando lembra-se muito do passado, a gente não consegue criar um futuro novo. Porque o presente, se a gente quer saber como que a gente vai estar no futuro, a gente basta observar o nosso presente. Aquilo que a gente está plantando, a gente vai colher. Então, se a pessoa está trazendo para o presente o que é do passado, qual que é a tendência para o futuro? Repetir os mesmos comportamentos. E é isso geralmente que a pessoa quer. Ela quer reviver aquilo que está no passado, só que o passado é passado. Por mais que a gente queira reconstruir, as situações são diferentes, nós estamos diferentes, as pessoas são diferentes, é impossível. Isso traz um sentimento assim, de perda, de falta de alicerce, de segurança emocional. Inclusive a segurança emocional é o que pega. Né? Em Capricórnio, oposto complementar, a segurança é material, a segurança é de querer ser alguém foda na vida, de ter posses, de construir uma carreira, uma imagem social sólida. Já Câncer quer o quê? Apoio emocional, quer ter alguém para estar próximo, para poder compartilhar o dia, para poder realmente ele poder expressar aquilo que ele sente e ter essa segurança, esse conforto, esse aconchego de um relacionamento. Voltando então um pouquinho à questão da sombra, é importante evitar ser uma pessoa resmungona, ser uma pessoa negativa, pessimista, onde a convivência com outras pessoas fica maçante porque está sempre lembrando de algo que foi, está sempre reclamando e às vezes criticando também os outros por uma questão mesmo de se sentir desamparada. Essa questão da dramatização, essa questão da chantagem emocional, da onde que vem? Vem muito dessa questão de, às vezes, não se sentir amado, querido, protegido. Tá? A pessoa se sente desamparada, quem tem esse ascendente, e a reação pode ser qual? Eu vou causar no outro um sentimento de culpa, culpabilizar o outro. Então a pessoa ela pode ser, além de reclamona, ela nunca está satisfeita com nada, né? Ela pode criticar o outro, apontar no outro aquilo que ele não fez com ela. Tem casos e casos, né? Às vezes a pessoa com ascendente em Câncer se doa muito numa relação e a outra pessoa não se doa nada. Então, quando uma dá de mais, a outra dá de menos. Então não tem equilíbrio. Realmente a crítica pode ser válida. Porque, poxa, estou doando muito, mas você não doa nada. Então já é um relacionamento que não é legal.
Isso aí eu apoio vocês totalmente. Mas, às vezes, a questão emocional, o sobe e desce mesmo de emoções e sentimentos, isso acaba afetando a percepção, a realidade de quem tem ascendente em Câncer. Então a resposta, muitas vezes, é de carência, é de você não está fazendo aquilo que eu gostaria que você fizesse, então eu culpo o outro, sabe? Tá sempre delegando a responsabilidade da própria felicidade para o outro. Então tem a questão do vitimismo também, tem a questão de ser meio mártir, de eu fiz tudo para você e você não faz para mim. E tudo isso vem dessa carência, vem dessa dependência que nessa face negativa, essa face sombra de Câncer. Pode ser que você não viva mais isso, pode ser que você já tenha transmutado essa parte, trabalhado questões mais práticas do signo oposto complementar, ou pode ser que você vive isso, mas já tem consciência, o que é excelente, né? Porque ter consciência é realmente uma coisa bem difícil, porque o ascendente muitas vezes fala de comportamentos que a gente nem percebe, inconscientes mesmo, e não ter consciência disso é foda. Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe por que estão acontecendo, mas tem muito a ver com esse comportar nosso no mundo, essa forma de ser no mundo. E eu posso dizer para vocês que eu tenho convivência com duas pessoas, dois familiares bem próximos meus, que têm esse Câncer forte no mapa. Eu vou dizer para vocês que quando a pessoa entra nessa fase de ruminação, de só lembrar do passado, não conseguir viver o presente e o futuro, é muito complicado porque nem elas mesmas percebem os comportamentos repetitivos, ruminantes, em círculo que elas fazem. É muito capaz da pessoa repetir o mesmo caso umas 4, 5 vezes, sabe? Num período muito curto de tempo. Da pessoa ficar falando, e realmente a convivência se torna insustentável, porque a pessoa ela reclama o tempo todo. Ou se ela fala de alguma coisa nova, é de algo que você não fez para ela. Ah, mas eu não sei o que, é porque você não comprou para mim, né? Ah, porque você não fez para mim, né? Então tem uma crítica, uma cobrança, espera-se muito das pessoas. Então existe essa chantagem emocional, existe essa cobrança, essa punição do outro mesmo, para que a pessoa se sinta em débito com ela. E aí pode estabelecer vários relacionamentos bem abusivos também, que é bastante complicado, então tem que ficar atento a isso. Estou expressando aqui o que o ascendente pode ser. E aí vocês fazem, obviamente, um filtro daquilo que vocês são, daquilo que vocês não são mais. Porque o mapa astral fala muito desse caminhar, é um mapa. A gente vai caminhando nele, elevando tudo a uma oitava superior, então todos os aspectos desafiadores do nosso mapa podem ser, sim, trabalhados. Essa é a proposta, né? Se iluminar cada vez mais. Não é uma coisa de determinismo. Ah, meu mapa é assim, tô pronto, fudido o resto da vida. Não, não é bem assim. A gente pode trabalhar as questões, entender, compreender, ter consciência e elevar isso aos pouquinhos. Pode levar um tempo, mas já é um passo, né? Entretanto, quando a pessoa com ascendente Câncer, ela se sente amada, querida, ela sente que ela está num ambiente que não é hostil para ela, porque tem isso também, né? Câncer no ascendente dá uma sensibilidade fodida, a pessoa é uma esponja, a pessoa ela absorve muito o que está ao redor dela. Então a forma como ela se comporta é muito adaptável, moldável àquilo que está ali, perto dela, as pessoas, o clima, as emoções, os ânimos, por assim dizer. Então quem tem esse ascendente, quando se sente amado, quando se sente bem, radiante, nossa, é a melhor face que o signo mostra. Afinal, o ascendente, a autoafirmação, está muito relacionada aos laços que se cria, né? Esse ascendente tem essa característica. Laços saudáveis, harmônicos, felizes, a pessoa em Câncer irradia mesmo, ela brilha, ela tem muita autoconfiança, ela vai para o mundo, né? O caranguejo sai da casinha, da concha, e se joga no mundo com muito mais força e, por incrível que pareça, com muito mais autonomia. Quem tem esse ascendente é como se tivesse um corpo transparente, sabe? Dá para você ver o coração batendo, as emoções ficam muito visíveis. Não dá para poder esconder muita coisa quando tem um ascendente em Câncer. Se a pessoa tá feliz, ela vai ficar feliz. Se ela tá triste, ela vai ficar triste. Se ela tá puta, ela vai ficar puta. Tudo isso fica muito visível na cara da pessoa, no comportamento dela. Então a gente sabe muito bem que pé que tá a pessoa com ascendente em Câncer. Fica evidente. Tem também uma característica bem interessante, que pode ser negativa ou positiva, aí depende de como que a pessoa trabalha isso, que é a questão da infantilidade. Porque a Lua fala da infância, né? Fala desse período da nossa vida. Quem tem um ascendente em Câncer reage mesmo, se comporta
de uma forma muito pura às vezes, meio inocente. Confia nos outros, às vezes, sabe? Tem um pouco disso. As expressões também são muito autênticas, por isso que eu falei para vocês que não esconde muito. A criança, realmente, ela fala aquilo que ela quer e diz aquilo que tá com vontade, chora e ri, só que num aspecto negativo, pode também ter toda essa relação com o drama, com a birra, de ser, sei lá, rejeitada, de ter algum tipo de não limitação, a pessoa pode reagir de uma forma meio tempestuosa, né? Como uma criança que vai no supermercado e o pai não compra o chocolate que ela quer, ela faz aquele show todo. Do tipo, amadureça, não tá legal. Mas é lindo se você for pensar que são pessoas que sentem de verdade e que elas têm uma capacidade real, verdadeira de compaixão. Quando elas gostam, quando elas estão emburradas, elas são fiéis a elas mesmas, aos sentimentos delas. Que apesar dessas mudanças cíclicas, elas são muito honestas com aquilo que elas sentem. Existe um senso de autopreservação muito grande quem tem ascendente em câncer. Do tipo, eu não vou porque isso não vai ser bom pra mim. De entender que, nossa, eu não vou saber lidar com isso, então eu prefiro evitar, eu não vou. Autopreservação, né? Assim como o caranguejo que se esconde na sua carapaça ali, nessa estrutura firme, dura, mas por dentro ele sabe que tem uma carne molinha, né? E assim é a pessoa com ascendente em câncer. Pode até demonstrar uma figura de força, de não chegue perto e etc. Pode ter esse tipo de comportamento, mas no fundo a gente sabe que são pessoas que agem muito com o coração, que agem muito com o amor, que agem muito com a compaixão, com a empatia. Como eu disse, quem tem ascendente em câncer tem um radarzinho do ambiente, para saber como é que está a situação. Antes dele se expressar, ele analisa, observa bastante. Se o ambiente estiver muito agressivo, muito hostil, a tendência é ficar mais retraído, mais na dele, observando. Geralmente a pessoa fica inquieta também. Se as pessoas estão felizes, descontraídas, obviamente também quem tem esse ascendente vai se sentir mais descontraído, mais leve também. Então depende muito do ambiente. Por isso que às vezes quem tem um ascendente em câncer não é assim tão fácil de ser identificado, assim como quem tem ascendente em peixes também, que são figuras que são tão versáteis, tão adaptáveis, que elas se moldam com as pessoas, com os ambientes. Pode ser que a princípio não fique muito claro como que a pessoa é. Mas no geral é fato, são pessoas que têm uma natureza mais defensiva, elas não são de confiar de cara, mas isso dura pouco tempo, tá? No início ela pode ser um pouco mais tímida, mais introvertida, mas conforme vai conversando, se tiver assuntos, questões ali que tem um vínculo mesmo de experiência, de emoção, tipo, já vivi isso também, nossa, você conhece fulano de tal, você já foi em tal local, que bacana e tal. Quando começa a criar esses vínculos, esses laços, quem tem um ascendente em câncer te coloca assim, como se fosse membro da família. Uma outra coisa interessante é a relação do corpo com os signos. O ascendente ele tem uma relação, sim, com a nossa aparência física e, de certa forma, também com a nossa constituição física, né? Questões, algumas debilidades físicas, alguns órgãos também, isso pode ter uma relação. Não é super certo, não é uma determinação, tá? Depende do resto do mapa. Câncer rege o estômago. Isso para vocês faz sentido? Para mim faz, porque o estômago ele reage bastante emocionalmente. Quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso e o intestino, o estômago todo fica todo atrapalhado, né? Prisão de ventre ou o contrário, às vezes dá um bizil no estômago, quando a gente não está muito bem. Quando algo não desce, fica indigesto, a gente até usa esses termos, né? Para falar de questões, situações que são a nível emocional, só que a gente usa essa referência, metáfora, com o nosso sistema digestivo, com o nosso estômago. Tanto é que o nosso estômago é o segundo órgão do nosso corpo que tem o maior número de neurônios. E para você digerir um alimento, você não precisa do cérebro. O próprio estômago entende todo o rolê e ele faz a própria digestão. Mas, de fato, como que as pessoas enxergam alguém que tem ascendente em câncer? Quais são as características que são mais visíveis, por assim dizer? A priori, pessoas mais calmas. Pessoas mais tímidas, mais discretas, pelo menos no primeiro contato. Geralmente tem um olhar curioso também, aquela questão da criança, né, mas também benevolente ao mesmo tempo, de querer ajudar. Geralmente também são pessoas agradáveis e acolhedoras, mas depende muito do ambiente, depende muito da fase que essa pessoa está vivendo, porque tem essas influências todas emocionais. Os altos e baixos dessa maré, as fases da lua, como também
o que cerca ela. Como eu falei para vocês, esse signo é muito plástico, né? Ele é muito moldável. A água, ela realmente assume várias formas. Câncer é um signo idealizador, Câncer é um signo que sonha, que tem as emoções muito fortes, então enxerga o mundo com lentes que não são lentes de objetividade, de raciocínio crítico, lógico, são lentes emocionais. Então os filtros, as cores, o caleidoscópio que ele está enxergando ali vai muito de acordo com essas nuances emocionais. Então, muitas vezes, aquilo que realmente está acontecendo, existe um choque com a realidade, sabe? Que a gente chama de realidade. Então, quem tem esse ascendente pode, às vezes, dar uns arrancos assim, porque aquilo que está no mundo interno não bate necessariamente com o mundo externo, com aquilo que ele estava pensando, criando, imaginando, sentindo. E é por conta dessas questões, né, que não são tão práticas e objetivas, que a gente tem o signo oposto complementar. No caso de Câncer aqui específico, temos Capricórnio. Capricórnio é um signo que traz quais características? Porque quando a gente fala de oposto e complementar, são signos que eles são diferentes, mas aquilo que um tem ajuda, é complementar ao que o outro às vezes não tem ou não está bem desenvolvido. Então, quando a gente fala de luz e sombra, Capricórnio ilumina as sombras de Câncer, Câncer ilumina as sombras de Capricórnio. Quando elas são bem trabalhadas, isso equilibra, ajuda a trabalhar as potencialidades do signo de Câncer com mais harmonia. Não sendo apenas emoção, trabalhando também a razão e por aí vai. Então, o que a gente pode dizer aqui sobre Capricórnio e como que ele auxilia Câncer? Acho que a primeira questão é uma segurança objetiva, foco também e uma disciplina bem forte. Capricórnio é regido por Saturno, né, gente? Então, a gente sabe que Saturno não é brincadeira, é um planeta realmente bem rígido. Então, às vezes, falta um pouco desse pulso firme na vida de quem tem ascendente em Câncer, de tomar decisões mais práticas, de não deixar tanto as emoções influenciarem, porque muda e muda e muda e não toma uma decisão. A própria manifestação daquilo que a pessoa quer, daquilo que ela deseja, pode ser lenta, especialmente se ela estiver naquela fase ruminante. A pessoa fica presa nesse ciclo e às vezes não consegue sair e enxergar de uma outra forma. Ter disciplina, ou seja, constância e ter um olhar objetivo, crítico mesmo, de saber o que deve focar, é um grande ensinamento que Capricórnio passa para Câncer. Ter os pés bem firmes no chão, para conseguir diferenciar a realidade daquela realidade que está sendo afetada pelas emoções e que está te causando, às vezes, uma visão distorcida do que realmente está acontecendo. Não é ignorar as emoções, porque ser racional demais é uma parte que Capricórnio tem que trabalhar com essa luz de Câncer, que tem as emoções, e tampouco não dá para poder ser uma pessoa 100% emocional e não ter nenhum pouquinho de senso prático na vida. Então é aliar a razão com a emoção. É literalmente isso, é trazer essa terra para a água. Água é demais, um oceano revolto ou calmo, depende, e não tem nenhuma ilha, não tem nenhuma margem assim, não tem nenhuma terra para trazer um pouco de estabilidade, de solidez, de firmeza. É isso. Capricórnio representa essa terra ali para Câncer, um porto seguro onde ele pode voltar. Então tem tudo o que ele precisa para poder equilibrar melhor a sua energia, iluminar os pontos que não estão bem desenvolvidos. E essa relação ela é realmente muito marcante entre Câncer e Capricórnio, por quê? Na roda zodiacal eles já são opostos e complementares, a gente sabe disso, e se Câncer está na casa 1, a casa oposta, que é a casa 7, inevitavelmente vai estar em Capricórnio. E a relação deles é muito magnética, é muito forte. E quando a gente fala da casa 7, está falando muito de parcerias, relacionamentos, matrimônio, união estável, realmente estar com alguém, algo mais sério. E o descendente em Capricórnio revela a personalidade de parceiros ideais para quem tem ascendente em Câncer. Não é que você vai namorar, se envolver apenas com pessoas de Capricórnio, não é isso. Mas pode ser que a pessoa tenha uma lua em Capricórnio, tenha um ascendente em Capricórnio, aspectos muito fortes ali com Saturno, né, com o próprio signo de Capricórnio, enfim. A pessoa tem um arquétipo, tem um jeito bem estilo capricorniano. Isso atrai geralmente vocês. Ou seja, pessoas mais sólidas, mais firmes, pessoas mais maduras, que provavelmente podem até ser mais velhas, tá? Vocês que têm ascendente em Câncer podem se relacionar às vezes com pessoas mais velhas, porque tem essa questão, né? Da figura paterna, o que é super curioso porque, como eu falei
lá no vídeo de Capricórnio, eu vou trazer para cá também. Quando a gente tem ali Lua, que rege o signo de Câncer, a Lua é o regente, a Lua tem a ver com essa figura materna, né? Com esse cuidado e etc. Oposto complementar ao signo de Câncer, nós temos Capricórnio, que é regido por Saturno, que é considerado a figura paterna. Então, nos mapas astrais, quando a gente quer saber como que é a mãe de uma pessoa, a gente vai na Lua. Quando a gente quer saber como que é o pai da pessoa, a gente vai em Saturno. Então fica ainda mais clara essa questão do Yin e do Yang, né? Como ali um símbolo de complementariedade, né? De integração entre forças que são opostas, mas também complementares. E que para poder existir a unidade, né? A unidade é feita dessas duas energias em equilíbrio. Capricórnio também tem uma visão muito externa, de projeção, tanto é que é o meio do céu, então aquele status social está sendo visto. E embaixo nós temos a casa 4, que é natural do signo de Câncer, a gente tem o fundo do céu, aquelas questões que não são vistas pelos outros, que estão dentro da casinha, literalmente. Câncer tem uma vida doméstica muito forte, né? Enquanto Capricórnio tem uma vida social muito forte. Então, um acaba ajudando o outro. Capricórnio pode auxiliar esse Câncer a assumir projetos mais ousados, com mais firmeza. Da mesma forma, Câncer também puxa um pouco esse Capricórnio para questões mais íntimas, mais emocionais, de mais vulnerabilidade, mais intimidade, porque às vezes falta isso em pessoas com ascendente em Capricórnio. Elas são muito rígidas, duras às vezes, e não dão tanto espaço para as emoções. Câncer consegue fazer isso com maestria. Ainda falando sobre os relacionamentos, quem tem ascendente em Câncer pode ter um comportamento mais ciumento, mais obsessivo mesmo, assim como o signo de Escorpião. Câncer e Escorpião são os mais ciumentos, possessivos do zodíaco. E esse medo é o medo, né? O ciúme é uma insegurança e medo mesmo de perder essa estabilidade, né? De perder esse relacionamento, esse envolvimento que traz tanto bem-estar, que traz tanta segurança emocional para a pessoa. Então ela reage dessa forma com medo da perda, com medo de rompimento desse laço. Isso é realmente muito complicado. Quem tem ascendente em Câncer, quando termina, pode ter ali um período maior de luto. É um período de depuração, de transmutação maior para quem tem ascendente em Câncer, por conta da memória, do que foi vivido, de como que isso afeta emocionalmente elas. Então relacionamentos são vividos de uma forma muito intensa, muito simbiótica também, o que pode ser um problema, justamente por essa questão de às vezes não haver uma autonomia, uma independência. A pessoa ela vive muito em função da outra. É muito importante desenvolver as características do signo oposto complementar, que nem eu falei para vocês, para que quando as coisas chegam ao fim, porque né, altos e baixos, a vida tem disso, dos ciclos, começa, termina e começa de novo e por aí vai, a gente conseguir ter um pouquinho de base, né? A gente conseguir se manter firme diante das perdas e dos obstáculos que aparecem na nossa vida. Mas, seja como for, Câncer é um signo de muita ternura. Câncer é um signo de muita entrega, de muita doação, de muita capacidade amorosa, de capacidade de auxiliar as pessoas, de ter compaixão pela dor, pelo sofrimento, de estender a mão realmente para quem precisa. E essa é uma energia maravilhosa. Alguém discorda? Acho que ninguém, né? E todo esse potencial amoroso, ele se estabelece, ele cria raízes, ele frutifica na intimidade. São pessoas que elas precisam viver esse núcleo quentinho, com pessoas que elas amam, da família, dos amigos, da confiança, do respeito, para que elas se sintam bem. Bom, até esse momento pode ser que você tenha se identificado super com o que eu disse, ou não. Pode ser que você está assim, nossa, mas isso não tem muito a ver comigo, eu sou um pouco diferente disso. Aonde está errado? O que está acontecendo que eu não consigo me identificar? O mapa astral ele é bem complexo. Quando a gente se propõe a fazer uma análise de um planeta num signo, de uma casa no signo, a gente está fazendo de fato um recorte da energia pura, por assim dizer, então a gente fala as possibilidades de atuação desse signo ali. Existem muitas questões, muitos aspectos, uma confluência de energias que modificam. Por exemplo, observe aonde está a sua lua no mapa astral. Porque pode ser que a sua lua esteja num outro signo, numa outra casa, então você vai observar onde está essa lua nessa casa e mesclar essa energia com o seu ascendente. Esse Câncer, esse arquétipo de Câncer, ele não vai ser 100% puro, vai ter uma influência energética de outro signo, de outra casa também.
Então pode ser que o seu ascendente em Câncer seja mais descontraído, seja mais resolvido em algumas questões, ou seja ainda mais criativo, mais sentimental, mais sensível. Tudo isso depende desses aspectos, dessas energias ali no mapa astral. Se você nunca fez seu mapa, ou se já fez, mas não foi profissionalmente, não teve uma interpretação do seu mapa, feito por alguém realmente que entende do assunto, eu tenho uma indicação excelente para vocês. Então aqui embaixo no descritivo tem um link que vocês podem preencher com alguns dados bem básicos mesmo, informações bem simples, e em breve eu entro em contato com vocês e passo todas as informações. É um trabalho profissional, então assim, eu garanto para vocês que vocês vão ter uma percepção muito mais clara desse ascendente e de vários outros pontos do mapa de vocês, né? Questão de relacionamento, de saúde, família, de missão de vida especialmente, que acho que é uma coisa que todo mundo busca, né? O que eu vim para poder fazer aqui nesse mundo? Meu Deus do céu, perdidão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei dar o meu melhor aqui, trazer informações, um conteúdo de reflexão mesmo, para que vocês entendam um pouco essa energia e tirem aí para vocês aquilo que ressoa mais, né, com o seu momento agora. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, comentar o que você achou, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que têm um ascendente em Câncer. Porque é autoconhecimento, quando a gente se conhece, a gente consegue viver uma vida mais integrada com o nosso propósito de vida e se sente mais feliz, né? Então é isso. Até a próxima. Tchau.